lá, galera. Então, olha só. Pessoal, na primeira parte, nós entendemos o que é o conceito do Estado. Nós entendemos a diferença entre Estado, governo e administração pública. Só que o seguinte, eu fiquei de explicar para vocês o que é uma pessoa jurídica, né, para podermos entender o que é o Estado, que é uma pessoa jurídica. Então vamos lá. Pessoa jurídica. Jocasta, o que é uma pessoa jurídica? O que é uma pessoa jurídica? Como é que você pode explicar? Com as suas palavras, com a sua boca. Fique à vontade. Alguém que o quê? É alguém que tem CNPJ. É alguém que tem CNPJ. Pessoa jurídica é alguém que só existe no papel. Esse no papel aqui, entre aspas, no mundo jurídico. Pronto. Então, o Estado, ele não existe fisicamente. Ninguém chega, qual é o Estado? Beleza, irmão? Tamo junto aí? Ninguém conversa com o Estado. Porque se você souber de alguém que anda conversando com o Estado, interna essa pessoa. Porque o Estado só existe no papel, só existe no mundo jurídico. Então, o Estado por si só não faz nada. Bom, então o Estado, pelo fato de ser uma pessoa jurídica, ele necessita de duas classes que o representam. Ele necessita de uma classe que vai governar, que eu vou chamar de governantes, e ele necessita dos agentes públicos. Para em nome da lei. É o agente público, né? Eu sempre falo, por que um guarda municipal, um policial militar, um policial civil, um fiscal tributário, por que essas pessoas exercem um poder sobre os administrados? Vocês querem ver um exemplo? Um policial militar, ele tem competência para poder parar um veículo, solicitar documentação e fiscalizar, porque ele representa o Estado. É o que vai acontecer com vocês. E é uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco. Eu estou me coçando aqui para explicar o poder de polícia agora, mas vou deixar o poder de polícia para daqui a pouco. Bom, posso apagar, pessoal? Então vem comigo que eu vou explicar uma coisa para vocês. A gente entende que o Estado está lá em cima no pedestal e nós estamos lá embaixo. Por que o Estado está lá em cima, Tayara, e nós lá embaixo? Por que nós não estamos no mesmo patamar que o Estado? Eles são capazes de decidir. Tu estás certa, tem como melhorar isso? Ele tem o que nas mãos? O que não pode dar para as mulheres? Porra, vocês são machistas mesmo, hein? Vocês são... Aê! Então, galera, vamos falar aqui de poderes. Ó, as mulheres estão dominando. As mulheres estão dominando o mundo. Já dominaram, eu acho até que já dominaram. A gente que está... Então, olha só. A gente vai falar aqui de poder. Vocês têm que prestar atenção, porque eu vou comentar agora uma questão que caiu na Polícia Civil. Desse assunto aqui. E vocês não vão esquecer isso mais. Certa vez eu cheguei na sala de aula, numa sala de aula, e falei, pessoal, quais são os poderes que o Estado tem? Alguém falou, Marinha, Exército e Aeronáutica.
Eu falei... Eu falei, deixa eu voltar a fita. Não responde isso não. Não são as forças armadas, né? Nós vamos falar aqui do poder executivo, legislativo e judiciário. Rapaz, nesses 10 anos que eu dou aula, eu já vi tanta coisa, mas vamos lá. Galera, olha só. O Estado, ele está em posição de supremacia em relação à sociedade, porque ele tem poderes para controlar a sociedade. Qualquer merda que eu fizer e alguém ajuizar uma ação contra mim, eu vou bater aqui, ó. O juiz vai me chamar. Ah, eu bato o pezinho, faço biquinho, não vou. O juiz manda me prender. Caraca, culpado. Pô, irmão, porra, tá mó sanhaça aqui, traz um ventilador lá. Eu tô agarrado. Então, o Estado, ele pode exercer sobre nós uma supremacia, que nós vamos chamar isso de poder de império. Vou explicar os juris imperis daqui a pouco, por conta disso aqui. Os poderes do Estado. Artigo 2º da Constituição. Eles são independentes e harmônicos entre si. Ou seja, cada um no seu quadrado. Só que, de acordo lá com Montesquieu, no livro O Espírito das Leis, ele diz que existe um sistema chamado checks and balances. Sistema de freios e contrapesos. Um poder não se mete na área do outro, mas um poder fiscaliza o outro. Ó, tô de olho em você, tô de olho em você, tô de olho em você. Bom, antes de falar disso, vamos falar de atividades típicas de cada poder. Eu vou botar atípicas também, pronto. Atividades típicas e atividades atípicas. Galera, qual é a função do judiciário? Julgar. Então vou botar aqui, função do judiciário. Julgar. Julgar o quê? Litígio. Quem falou litígio? Exatamente, julgar litígios, julgar conflitos. Ah, eu tenho um problema com a Jocasta, ela fez alguma coisa para mim que eu não gostei, e eu ajuizo uma ação contra ela. Ó, pum, ajuizei uma ação, o juiz chama as duas partes, e ele então vai julgar quem está certo e quem está errado. Por que a função do judiciário é julgar? Por causa de uma palavra chamada jurisdição. O juiz, ele tem a jurisdição. O que significa esse termo juris? Direito. Dição, dizer, é o juiz que diz o direito. Então, o juiz, ele vai estar sempre julgando um litígio, um conflito, um confronto, está nas mãos dele. Inclusive, isso é um princípio constitucional, o princípio da unidade jurisdicional. Cabe ao judiciário julgar, beleza? Qual é a função do legislativo? Legislar. Aí, a banca, para poder sacanear todo mundo, não coloca legislar. Coloca função legiferante. Pô, isso é sacanagem, né? Isso é sacanagem, né? Mas é que bom que você veio aqui hoje. Tá vendo? Porque banca de concurso vem para matar, roubar e destruir. Ela não quer ver a sua felicidade. Função legiferante, que é a função de legislar. Criar ou extinguir leis. Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. Só existe essa função típica do legislativo?
fiscalizar o quê? Fiscalizar se a lei está sendo seguida? Ó, vou dar um bizu. Artigo 71, 70, 71 e 74 da Constituição Federal. Principalmente o 74. Fala sobre controle externo. Esses caras aqui, eles exercem um controle financeiro e orçamentário. 74 da Constituição Federal. Controle financeiro e orçamentário. Controle financeiro e orçamentário. Controle financeiro e orçamentário. Porque esse cara vai fiscalizar os atos do executivo. Então ele tem duas funções. O legislativo tem duas funções. A função de legislar, criar ou extinguir leis, e a função de exercer o controle financeiro e orçamentário. Fiscalizar os atos do executivo. Inciso 9 do artigo 74 da Constituição, e inciso 10 fala sobre isso. A capacidade que inclusive o Tribunal de Contas tem de sustar atos do administrativo, do executivo, Inciso 9 e inciso 10 do artigo 74 da Constituição Federal. Beleza? Então tá aqui. E qual é a função do executivo? Administrar. Mas por que o nome então do poder é executivo? Porque a função dele é executar o que está na lei. Executar o que está na lei. Executar o que está na lei. Mas eu vou trocar isso aqui por uma função administrativa. Então a função principal é administrar. Administrar o que, pessoal? Administrar os bens públicos, administrar o interesse público, o interesse social, os interesses do Estado, administrar as finanças públicas, ou seja, administrar os bens de forma geral. Então, esse cara, o chefe do executivo, ele é um administrador. E aqui a gente tem que ter cuidado. O Brasil, por ser presidencialista, o chefe do executivo, ele exerce uma dupla função. Ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo. Vamos fazer um paralelo com a Inglaterra para a gente poder entender? A Inglaterra, ela é monarquia parlamentarista. Ou seja, quem é chefe de Estado é a Rainha Elizabeth, que está com 94 anos. Nego tá assim, caraca, não morre, mano. Nego tá querendo virar rei lá, mas ela não passa. Não passa a coroa. 94 anos. Ela exerce a função de chefe de Estado. E o primeiro-ministro ou a primeira-ministra lá exerce a função de chefe do governo. Qual é a diferença entre os dois? Praticamente isso. O primeiro aqui, ele está envolvido mais relações externas, representando, né, o seu Estado, e além das relações externas, relações políticas internas, relações políticas. Então, quando envolve atos de Estado, os três poderes se reúnem para atos de Estado. Quando é atos de governo, esse cara vai administrar. De que maneira? Vou dar um exemplo aqui.
Exemplo, construindo hospitais, colégios, né, escolas, envolvendo em dinheiro na segurança pública, cultura, etc. Beleza? Então tá aqui. Então esse cara vai administrando, vai pegando os recursos e vai alocando os recursos para que os fins do Estado, a promoção do bem-estar social, ela possa se manifestar. Então quando eu olho para os três poderes aqui, ó, um controla o outro, um fiscaliza o outro, mas um não pode entrar na seara do outro. Por quê? Porque existe entre eles o sistema de freios e contrapesos. Teoria da separação dos poderes. Os poderes, um não se mete na colher do outro. Mas aí a gente pega conceitos doutrinários para poder entender de que forma o executivo controla o judiciário. De que forma o executivo controla o judiciário? Indicando pessoas do seu interesse para poder ocupar os lugares na Suprema Corte. É assim que funciona. Então, o presidente indica, o legislativo aprova e entra na Suprema Corte quem esses dois querem. Os ministros. Conseguiram entender? Então, é muito difícil, por exemplo, um ministro sapecar alguém porque ele foi indicado por esse alguém. E assim eles vão se controlando. Pronto, é isso. Meu peixe, eu vou te colocar lá. Você não vai me sapecar, porque eu estou te colocando lá. O Brasil é assim. Eu tive a honra de conversar com um cara que escreveu a Constituição Federal. Senador Bernardo Cabral. Esse cara ainda é vivo. Ele que escreveu a Constituição. E eu falei para ele, ele foi presidente da OAB Nacional, foi ministro, foi senador, foi deputado, o cara foi muita coisa, ele é do Amazonas. Ele, junto com Ulisses Guimarães, que presidiu a Assembleia Constituinte para a promulgação em 5 de outubro de 88 da Constituição Federal. E eu falei para ele, ministro, de que maneira nós temos um judiciário independente se é indicado por esse e aprovado por esse? Ele falou, Rodrigo, a Suprema Corte é política. Pronto. Então, na verdade, o que diz na Constituição não é o que se aplica. Por quê? Porque nesse sistema de nomeações, nesses atos de Estado, as relações políticas envolvem os três poderes. Beleza? Vou apagar aqui que eu quero mostrar uma questãozinha para vocês aqui. Sobre isso que eu quero que vocês pensem um pouco sobre... Deixa eu molhar esse paninho aqui e já volto aí, pessoal. Hã? Sim. Olha só, eu vou explicar para você uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, súmula número 13, para você poder entender sobre isso. Eu vou te explicar. Fux. Olha só, pessoal. O colega
O colega que fez uma pergunta, e eu vou explicar para vocês como que aplica a súmula vinculante, e eu vou explicar um pouco o que é súmula vinculante para a gente poder entender como que isso funciona, né, no ordenamento jurídico. É tanta coisa para falar que... Vamos lá. Eu sou presidente da República. Aqui nós temos os meus ministros e aqui nós temos outros cargos de assessores, cargos comissionados. Como é que é teu nome, meu brother? Vicente, vou te fazer uma pergunta. Eu sou presidente da República, só que eu quero indicar para o cargo de ministro aqui a minha esposa. Vamos supor que a Michele Bolsonaro, né? O cara cria ali um ministério desses que ela gosta de uma paradinha dessa, né, e tal. E cria um ministério ali e ele quer nomear a esposa para cá. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Ele pode nomear mãe, pai, irmão, irmã, filho, quem ele quiser. Porque na visão do Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante número 13, anota aí por favor, súmula vinculante número 13. Isso não é nepotismo. Cargo de primeiro escalão. Então, para cá pode. Mas ele não quer nomear para ser ministro, ele quer nomear para ser assessor do ministro, ele quer nomear para ser uma assessoria, um coordenador, um diretor. Ele pode fazer isso? Não pode. Então, hoje, os chefes de poder, prefeito, governador, presidente, para primeiro escalão, eles podem colocar parentes, inclusive de primeiro grau. E para os escalões inferiores, eles não podem colocar até terceiro grau. Conseguiram entender? Aqui também tudo cargo de confiança, mas na cabeça do pessoal do Supremo, aqui não configura nepotismo, aqui sim. Embaixador já é um outro. O embaixador, ele é um cargo de confiança. Mas, na verdade, nem nenhum cargo, que existe diferença entre cargo de confiança e função de confiança. É uma função de confiança. Ele poderia nomear o filho dele, porque o embaixador, na verdade, entre aspas, ele não está nem aqui na estrutura organizacional. A função do embaixador é o cara que vai estreitar os laços do Brasil com outro país, defendendo os interesses nacionais. Entendeu? Então tem que ser alguém muito chegado mesmo do presidente. Que o pessoal confunde a função de embaixador com o cargo de diplomata. Que são funções, trabalham juntos, mas são diferentes. Entendeu? Posso apagar, pessoal? Não. Diplomata é concurso público, embaixador não. Diplomata, inclusive o concurso é das galáxias, Instituto Barão do Rio Branco. É de carreira. Entendeu? O normal é que os embaixadores sejam diplomatas já no final de carreira. Camarada com muito conhecimento, muita experiência, é o normal, mas não é uma regra, uma determinação. Beleza? Passa pelo crivo do Congresso. Por isso que o presidente tem que ter sempre maioria no Congresso, para poder aprovar o que ele quer, sempre. Galera, deixa eu comentar uma questãozinha aqui com vocês. Deixa eu ver se eu acho a questão aqui. Essa questão caiu no concurso de inspetor aqui do Rio de Janeiro. Foi o último concurso que teve, que eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre essa questão aí. E aí eu vou comentar com vocês essa questão.